designar para nenhum deles que aqui estão, Senhor, mas eu dependo do Senhor, somente do Senhor e do Teu Santo Espírito, Pai. Por isso eu peço ao Senhor nesta noite, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito, Pai, a ensinar a Tua igreja, a conduzir o Teu povo, Senhor, a direcioná-los, ó Pai, na Tua vontade e na Tua verdade, Pai. Nesta noite, vai de encontro com os necessitados, eu lhe peço, Senhor. Nesta noite, visite, Senhor, os fracos de espírito. Visite, Senhor, aqueles que estão caídos. Os coloque em pé novamente, Pai. Visite aqueles que se afastaram. Desperte eles, ó Pai, para a Tua verdade, Pai. Desperta o homem, Senhor, para a necessidade, Senhor, de conhecer ao Senhor. A necessidade, ó Pai, de conhecer a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Leve, Senhor, essa geração, leve essa nação, Senhor, ao arrependimento, Senhor, para que conheçam a Ti, Deus, para que se dobrem ao Senhor e a Tua vontade e a Tua verdade e a Tua palavra, Senhor. Visite os hospitais, visite, Senhor, casa de recuperação nesta noite, Pai. Ó Pai, repreenda todo o mal, cure as enfermidades, eu lhe peço, Senhor. Guia-nos e guarda-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade, para que assim, Senhor, possamos caminhar segundo a Tua verdade, Senhor, independente das dificuldades, ó Pai, mas que o Teu reino, Senhor, venha a ser prioridade em nossas vidas, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor, traz essa verdade aos corações, traz, ó Pai, esse desejo às almas, ó Pai, traz esse desejo, Senhor, a esses que aqui estão, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Pai. Desperta, Senhor, o Teu povo, Senhor, porque os dias são maus, os dias estão se findando, ó Deus, a Sua volta, Senhor, está próximo, ó Deus, que a Tua igreja esteja preparada, que o Teu povo, Senhor, esteja preparado, Senhor, e almejando para esse grande dia, Senhor, para que possamos nos encontrar com o Senhor, ó Pai, nos céus, ó Deus. Em nome de Jesus eu peço, desperta, Senhor, esses que dormem, ó Senhor, para a Tua vontade, para a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, né? A Isaías 51. Nós paramos no verso 8, né? E eu desde já eu quero abrir uma ênfase aqui a algo que a Bíblia sempre faz questão de mencionar. O Senhor, Ele fala: ouve-me, vós. O Senhor, Ele chama sempre a atenção do ser humano. Ele chama sempre a atenção do teu povo para ouvi-lo. O grande desejo de Deus é que a nação, o ser humano, e o teu povo principalmente, pare para ouvi-lo. Por quê? Porque o homem, nos dias de hoje, ele ouve tudo, menos a voz do Espírito Santo. É por isso que a mensagem do Evangelho diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E em todo o tempo, o Senhor chama a atenção da sua nação dizendo: ouve. E essa é a dificuldade do homem, ouvir. E se ouve, é acatar. E talvez, penso eu, se não acata, é porque não ouve. Ou se faz de surdo, é como uma criança, você chama a atenção dela. E meu filho, ele tem essa mania, às vezes você chama a atenção dele, ele se faz de desapercebido. Ou finge que não entende. Ou se há uma repreensão, se há algo que ele sabe que ele está fazendo de errado, ele não dá ouvidos. E nós vemos que o ser humano, ele age da mesma forma. Ele trabalha, ou ele pensa, ou ele vive dessa mesma maneira, com esse mesmo sentido. Se há algo bom, ou como o evangelho que tem sido pregado, se é uma bênção, eu pego para mim. Mas se é uma repreensão, uma palavra dura, eu
Não, finjo que não ouço ou não acato. E Deus, ele faz questão de dizer, ouve. E penso eu, se Deus fala ouve, é porque o ser humano, ele precisa ouvir. E o Evangelho diz assim, a fé vem por ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então Deus, ele faz questão de todo momento mencionar, ouve, escuta, dá atenção, presta atenção. Olhe, como eu disse a semana passada, por quê? Porque o homem, ele tem, talvez, não sei se é porque ele quer, ou acho que isso faz parte do ser humano, ele tem a memória fraca. Ele tem a memória fraca. O homem tem o pecador em si, ele tem um poder de esquecimento que é terrível. Ele esquece muito rápido. E principalmente de Deus. Porque vejamos, a Bíblia diz assim, vigiai e orai. Esteja vigilante. Quando ele fala vigilante, é semelhante a um soldado, um sentinela. Ele não pode dormir. Juninho foi soldado, ele sabe, aquele que está de guarda, ele não pode dormir, ele não pode nem piscar direito. Porque um momento de vacilo dele pode acontecer alguma coisa trágica. Então a palavra de Deus diz, vigia. E o Senhor Jesus, ele fez questão de mencionar vigia. E o que? E ora. Para que não entreis em tentação. Quer dizer, você abre uma vigilância. E você ora a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus para que fortaleça você. Para que as tentações não entrem. Mas veja bem, isso é o que o homem menos faz. Isso é o que nós menos fazemos. Porque veja bem, pecamos e nem vemos, e nem sentimos. Pecamos a todo momento e nem... Pecamos o tempo todo e... Isso é da nossa natureza. É por isso que Jesus diz, vigia. O homem que não teve pecado, que nunca pecou, desconhece o pecado na carne. Ele diz para o homem, vigia e ore. Tome atenção, preste atenção, esteja atento. Ouve, dê atenção a essas minhas palavras. E essa é a dificuldade do homem. Ouvir, dar atenção à palavra e à palavra de Deus. É por isso que nós menosprezamos a palavra, vamos dizer assim. Nós menosprezamos o ensino. Nós menosprezamos o conhecimento de Deus. E se nós nos atentarmos para a palavra de Deus, todo momento, todo o tempo que Jesus esteve na face dessa terra, a grande preocupação dele foi com ensinar. Sempre foi ensinar. Os milagres, os prodígios e maravilhas aconteceram sim, para mostrar que ele era Deus. Mas a preocupação dele era ensinar. Quando tentavam tomar ele, para exaltar ele por um feito que ele havia feito, que ele havia executado, ele fazia o que? Ele corria das pessoas. E até dizia muito para aqueles homens, não foi para isso que eu vim. Ele veio para ensinar como o homem precisa viver, de que forma o homem precisa viver. E todo o cuidado de Deus sempre foi com isso. A forma de vivência do homem, a forma de vivência do seu povo. É por isso que Deus separou um povo para ele, e em cima desse povo, ele plantou as leis, para que o quê? Vivam dessa forma. Para que o quê? Para agradar a mim. Para que vocês tenham vida eterna, para que vocês vivam bem na face desta terra. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Disse para eles, vocês vão adentrar a grande Canaã. Mas somente desta forma. Ele deu um guia, e essa promessa é verídica, é verdadeira. Ele levou o povo à terra prometida, mas porém o povo não acatou a vontade de Deus. Mesmo dentro da terra, mesmo dentro da promessa. E é por isso que a vida dele se transformou no que se transformou.
É por isso que veio o sofrimento. Deus fez uma promessa. Nós vimos aqui, né? Deus faz questão de trazer a memória desse povo. Ouve, ó Israel. Lembra a rocha de que vocês foram talhados. Da onde vocês foram tirados? Ele faz questão, mencionou, veja a sua raiz, a sua descendência. Por quê? Israel, vocês buscam a justiça. Mas que justiça? Nós falamos isso a semana passada. Sendo que a justiça estava diante deles, era Cristo. A justiça já tinha sido aplicada neles através de Abraão. Deus lembra, eles traz a memória deles. Olha, Abraão, por que a justiça? Porque Abraão creu pela fé. Não pela lei, mas pela fé. Então Deus fez uma promessa em cima disso. Em cima o que? Da fé do servo Abraão. E disse, vocês caminhem dessa forma. Vocês sejam assim, colocou a lei, implantou as leis, andem dessa forma. E veja bem, irmão, em cima da igreja há uma promessa tão grandiosa quanto essa, que o próprio Deus, quando esteve nessa terra, ele disse, eu vou, e vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então é uma promessa certa, verídica, verdadeira, para a igreja, para o seu povo. Só que existe uma conduta, existe um guia. Conhecer esse caminho, conhecer essa verdade, levar essa verdade. Existe uma ordenança de Cristo em cima do teu povo. Ide e pregai o evangelho. Você almeja o céu, então faça a vontade de Deus. Faça a vontade. Mas para fazer precisa conhecer. Precisa aprender. Vai, faça, mas de que forma? Está aqui. É dessa forma, a conduta é essa. É deste jeito, é desta maneira. O evangelho é esse. O evangelho do quê? Da salvação, da vida eterna. Só que há uma dificuldade no homem. Ouvir e colocar em prática. E Deus, ele faz questão de sempre trazer a memória. Isso vai ser a Bíblia toda. Ele vai trazer a memória do ser humano. Ele vai mostrar quem ele é. Ele vai lembrar da promessa. Ele vai lembrar do pecado, do juízo e da justiça. Ou do pecado, da justiça e do juízo. Isso vem todo o tempo na palavra de Deus. Para que o quê? Para que o homem caminhe dessa forma. Para que o homem ande desta forma. Porque o homem precisa ser lembrado. O homem precisa. Sem profecia, o povo se corrompe. Quando o povo de Israel deixava de dar ouvido para Deus, onde eles iam parar? No exílio. Toda a ira de Deus era derramada sobre eles. E era o seu povo. Era o povo que o conhecia. Era o povo que ele tinha separado para ele. O povo que ele tinha firmado uma aliança através de Abraão. E esse povo ao qual nós vemos, ele está indo o quê? A cativeiro. Só que o profeta está fazendo o quê? Está lembrando, está trazendo a memória. Deus está se preocupando com esse povo. É a preocupação de Deus. Ouve Israel, lembra da promessa. Quer dizer, crê. A justiça que vocês buscam não é verdadeira. A justiça já foi implantada em quem? Em Abraão. Pela fé. Por crer. E viver de que forma? Pela fé. E creu Abraão, isso lhe foi imputado. Eu disse esse fim de semana, eu estava falando, mãe, toma atenção. Abraão creu pela fé, isso lhe foi imputado como justiça.
Quer dizer, ele não tinha essa justiça, isso foi imputada. Foi colocada nele, Deus colocou nele, porque ele creu. E crer de todo o coração é viver segundo essa vontade, é viver segundo essa forma. O crer é isso. É nós mudarmos a nossa vida e vivermos essa conduta. Mas para quê? Temos que aprender. Temos que fazer o quê? Temos que dar o valor à palavra de Deus, ao ensinamento, irmãos. Levar a sério. Não é fácil, mas é levar. Isso é o que nos conduz ao céu. E Deus está mostrando isso. Deus mostra isso na sua palavra. Ele traz a memória, ele lembra. E Deus, ele é tão bom que ele lembra de tudo. Ele lembra a aliança. Ele lembra até o castigo daquele que não firmar essa aliança. É um Deus de proteção, é um Deus de amor, é um Deus de promessa. Esse é o nosso Deus. Precisamos conhecê-lo. E somente através da palavra. Somente através dos ensinamentos. Não há outra forma. Não tem outro jeito. E se todas as igrejas aplicassem isso, irmão, o evangelho não estava da forma que está. Se as pessoas fossem na igreja e ouvissem somente os ensinamentos da palavra de Deus, ao qual for ordenada, Paulo diz a Timóteo, ensine. Ensine em tempo e fora de tempo. Não faça outra coisa. E às vezes a gente vem aqui e quer ouvir uma palavra. Eu falei, mãe, presta atenção, a senhora não tem que ir para a igreja para ouvir uma palavra que agrada o coração da senhora. A senhora precisa ir para a igreja para ouvir algo que desperta o desespero do teu coração em saber quem você é. E de que forma? Através da palavra. Deus, de uma forma amorosa, Ele desperta isso no nosso coração. Ele fala, lembra-se, ouve. Por quê? Talvez nós não estamos ouvindo. Talvez Israel dessa época está da mesma forma. Conhece a aliança, sabe da verdade. Mas busca talvez a sua própria justiça, não ouve a Deus. Não ouve a justiça, não se lembra da justiça. Lembre-se da rocha que foste talhado. Lembra-se da graça, da cruz. Viva segundo ela. Ouve. Então Deus, ele faz questão ali, ele lembra, ele traz a memória. Em toda a Bíblia, principalmente da parte dos profetas, eles chamam essa atenção. Jesus diz, Jesus todo o tempo ele diz o quê? Em verdade, tome atenção, presta atenção, assim diz o Senhor. Porque é dessa forma. Nós precisamos, nós só temos Cristo, nós só temos a palavra de Deus. Nós não vamos ser que nem os discípulos que caminhou com Cristo. Em carne. Não vamos o ver em carne. Mas ele deixou, olha aqui. Ele disse, tome bem-aventurado aquele que crê sem ver. E como eu creio? Através da Bíblia, do ensino, da palavra de Deus. Isso deveria despertar o nosso coração. Não só os seus, mas também o meu. O ensino, o desejo de ouvir a Bíblia falar conosco. A voz de Cristo através da palavra, através dos ensinamentos. Quanto nós já aprendemos aqui, porque eu também aprendi. Quanto Deus repreendeu, redarguiu, ensinou, alegrou o nosso coração com a sua verdade, tirou a escuridão dos nossos olhos. O quanto? Através da palavra. Então ouve, irmãos. Ouve o que o Senhor diz.
ouve o que a palavra diz, ouve o que as Escrituras dizem. Para que um dia possamos adentrar a Canaã celestial, regozijando de alegria. É porque é dessa forma que o Senhor chama. O Senhor diz ao povo de Israel aqui, ó, vocês vão voltar. Vocês vão voltar para casa. Vocês vão viver a promessa. Então alegre o seu coração. Nós conhecemos a verdade, então temos que vir na igreja com o coração alegre. Cultuar a Deus com alegria, com disposição, com vontade. Por quê? Porque vamos retornar para casa. A eternidade com o nosso Senhor e Salvador. Então é por isso que Deus fala, ouve. Dê ouvido, igreja. Ouve. Põe em prática. Deseje, almeje o céu. O Senhor diz mais aqui, nos versículos que nós lemos, diz, olhe para o céu. Quer dizer, esteja com os pés nessa terra, mas com os olhos, o coração fito no céu. É de lá que vem a nossa verdade. É de lá que ele virá. Sabe por quê? Porque em Atos, a Bíblia diz o quê? Que ele se acendeu ao céu. Ele subiu. E os anjos dizem, vocês estão vendo aquele que subiu? Não esquenta a cabeça, não, que ele, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar para buscar os seus. E pense na alegria do coração daqueles homens. Eles saíram dali e foram fazer o quê? Orar, clamar, buscar. Viver uma vida segundo a vontade de Deus. Segundo o querer de Deus. Então é por isso que precisamos ouvir. Dar valor às Escrituras, aos ensinos, à palavra de Deus, irmãos. Se realmente almejamos o céu é conquistado à força. Se alegrar. Se alegrar com a palavra, com a mensagem. E mais ainda, com a promessa. Que ela é verdadeira. Não menospreze, mas ouve. Ouve. Nós vamos a partir do 9, irmãos. Do verso 9. Eu coloquei um título aqui. Esse é o título da Bíblia diz assim: Súplica à ação salvadora de Deus. A partir do verso 9. Que a minha Bíblia tem um título. Eu aqui no meu rascunho eu coloquei: o crente ora para que Deus possa realmente cumprir a sua promessa. Nós oramos o quê? Para que a promessa de Deus seja cumprida em nossas vidas. Porque ela é verídica. Nós precisamos suplicar a Deus para que ela seja cumprida. Precisamos clamar a Deus para que possamos viver essa promessa. Para que possamos caminhar dentro dessa promessa. Porque na nossa ou da nossa própria natureza, a qualquer momento nós pendemos ao oposto dessa promessa, vamos dizer assim. Então temos que clamar. Temos que caminhar, rogar a Deus para que nós possamos andar dentro dessa promessa. Então o povo de Deus aqui suplica o que é uma ação salvadora. O povo de Israel suplica a Deus, clama a Deus para o quê? Para a salvação, porque na condição em que eles se encontravam, cativos. Na situação que eles se encontravam, vamos dizer assim, preso numa terra estranha, clamando a Deus. Então eles suplicam pela ação salvadora. E a partir do verso 9, diz assim: desperta, desperta, arma-te de força, braço de Yahvé. Desperta como nos dias antigos, como nas gerações passadas.
Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o terrível monstro marinho? Ele suplica pela grandeza de Deus. Aqui é um povo que conhece Deus. Ele está trazendo à memória, o profeta está trazendo à memória a grandeza de Deus. Suplicando a Deus, sabe por quê? Porque eu conheço o Senhor. O Senhor é aquele que fez o quê? Que abriu o mar. O próximo versículo vai dizer, e o povo passou a seco. Então aqui é Deus aplicando o seu corretivo, a sua ira, num povo que o conhecia, mas porém que se esqueceu dele. Que deixou-se levar pelos desejos, pelas vontades, por algo mais fácil, um fast food, algo mais simples, mais rápido, ou algo mais fácil, de se fazer. Porque para servir a Deus requer uma vida de oração, de súplica, de entrega. Israel sabia disso, uma vida correta, uma vida que agrada a Deus. Mas, porém, eles iam para os deuses, por quê? Porque os deuses não exigiam nada. Deus criado por sua própria mente, servia da forma que eles achavam melhor. Só que nós vemos aqui, a hora que chega a situação terrível, difícil, eles suplicam para quem? Para o Deus que eles sabem que é o Deus. É como o homem vive em pecado a vida inteira. Ele faz tudo de errado. A hora que ele está à beira da morte, ele diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas por que ele fala, tem misericórdia de mim, Senhor? Porque ele conhece Deus. De uma forma ou outra, ele conhece Deus. Ele sabe que o único que livra, o único que salva, é o Deus Todo-Poderoso. Então, no término da sua vida, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou senão, quando a situação está difícil, ou quando acontece uma coisa extrema, o ser humano grita, Deus, tem misericórdia. Mas por que muitas das vezes nós não vemos essa misericórdia antes que aconteça algo terrível? É porque o ser humano é teimoso. Ou a mente do ser humano é curta. Nós só nos lembramos de Deus somente quando as coisas estão terríveis. Somente quando, no termo do mundano, quando o bicho pega. É somente, está tudo bom, tudo legal? Israel era assim, está tudo bem? Tudo legal? Opa, então vamos dançar para os deuses. Vamos fazer Deus. Vamos cortar madeira, e nós vimos aqui, vamos cortar madeira. Vamos comer, se esquentar. Ao que sobrar, a gente faz um Deus e se planta diante dele. Se ajoelha diante dele e fala, esse é o meu Deus. É ele que me deu tudo isso. Mas a hora que o negócio aperta, aí clamamos por Deus. E esse é o grande problema. Sabe por quê, irmãos? Pode ser que seja tarde demais. Pode ser que seja tarde. O meu irmão nos seus últimos dias, eu falo isso porque meu irmão nos seus últimos dias, ele disse assim, a hora que eu sair dessa cama, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para a igreja. Sabe por quê? Porque a melhor coisa do mundo é servir a Deus. Não deu tempo. Não deu tempo. Não saiu da cama. Morreu. Então talvez pode ser tarde. E aqui é Deus trazendo uma mensagem para o seu povo. E nós sabemos o desdobramento disso. Eles foram cativeiro, eles foram cativos. Mas por quê? Porque não deram ouvido. Eles estavam nessa situação porque não deram ouvido. O profeta estava profetizando e não era só um. A mesma coisa, os arautos de Deus estão pregando. O evangelho está sendo pregado. Existem os remanescentes, aqueles que pregam a verdade, aqueles que pregam a palavra de Deus, mesmo que muitos de nós não queremos ouvir, mas existem esses.
Existe aquele que ainda se preocupa com a sua alma, se preocupa com a salvação, com a sua salvação. Só que cabe a você dar ouvidos. Ouve, sabe por quê? Porque senão a ira de Deus virá. E talvez a hora que você parar para ouvir seja muito tarde. Quando nós pararmos para dar atenção, seja muito tarde. Israel estava ouvindo uma mensagem, mas não estava acatando ela. Eles estavam preocupados com outras coisas, estavam se divertindo, comendo, bebendo, fazendo festa, adorando outros deuses, e o profeta estava pregando. O profeta estava trazendo a mensagem. O profeta estava falando, estava se preocupando, estava chorando, estava andando nu e pregando. Só que, porém, o povo não dá ouvido. Ouça. Aí, a hora que o momento fica difícil, o povo, Deus, Todo-Poderoso, não és tu que abriu o mar e tirou o seu povo? Aí Deus pode olhar para você e falar: então você me conhece. Você sabe quem eu sou? Entendeu porque que ninguém vai ser condenado? Inocente. Essa terra sabe. Esse mundo sabe. Nós que estamos aqui sabemos. Mas na misericórdia de Deus, Ele ainda diz para você: ouve. Por que Ele diz ouve? Porque talvez nós não estamos ouvindo. Não estamos dando atenção, não estamos acatando a isso. Ouve. Desperta. Eu fiz algo aqui acerca. O braço, de Jeová implica a sua intervenção, ativa e sobrenatural para salvar o seu povo e punir os seus inimigos. Então eles clamam por quem? Para o braço de Deus. Mas por que o braço? Porque é uma forma de intervir. Então eles suplicam o quê? Pelo braço, pela intervenção do Senhor. No momento difícil, é o que nós falamos. Muitos irão clamar. Nós vemos as virgens, as prudentes e as não prudentes, as insensatas. As prudentes adentraram, mas as insensatas. Abra-nos a porta, Senhor, no momento de desespero. Ou aqueles a quais Jesus citou, dizendo: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Essa é a grande implicação. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Clamar pela intervenção do Senhor enquanto há tempo. Rogar pelo Senhor. Dar ouvidos à sua palavra, à sua mensagem, aquilo que o Senhor nos traz. E acatar. E fazer a vontade de Deus acima de tudo. Então o braço. Agora o verso 10, irmão. Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem? Assim retornarão os que foram libertados por Yahvé, e chegarão a Sião bradando de júbilo, trazendo consigo uma alegria eterna, e um gozo e alegria os acompanharão para sempre. A dor e os gemidos não mais existirão. Então eles trazem a promessa. Eles lembram quem é Deus. E a promessa é garantida. Por quê? Porque o braço do Senhor, Ele vai intervir. E Deus resgatará o seu povo, salvará o seu povo. Então Ele fala: cante com alegria. Se alegre. Eles conhecem Deus. Eles conhecem a história. Eles fazem menção aqui, ao monstro,
ao monstro marinho. Algumas traduções falam Raabe, né? Raabe, o grande monstro na mitologia. E nós vemos dentro da Bíblia. Mas só para nós vermos aqui no livro de Jó, no capítulo 9, verso 13, que Jó também ele menciona, né? Acho que Jó ele fugiu da minha Bíblia. Jó 9, né? 13. No verso 13. Diz assim: Deus não refreia a sua ira, até o monstro do caos e dor. Desculpa. Deus não refreia a sua ira, até o monstro do caos e do mar. O séquito de Raabe curvou-se em redenção diante dos seus pés. Então veja bem, o clamor do povo aqui mostra que eles conhecem a Deus. Então o castigo de Deus não está vindo sobre inocentes. A ira de Deus não está se levantando sobre inocentes. Está se levantando sobre aqueles que conhecem Ele. Aqueles que têm um conhecimento de Deus. Então Deus jamais Ele vai castigar o inocente. E Abraão, na oração de Abraão, por Sodoma, Abraão diz o quê? Senhor, se lá houvesse 50 inocentes, o Senhor é um Deus bom. O Senhor jamais castigaria o justo por causa do injusto. Aí Deus fala, não. Jamais. Se houver lá 50, Abraão, mato. Eu não destruo tudo. Por causa do quê? Por causa dos 50 é justo. E Abraão vai orando, e Abraão sabe que não tem. Por quê? Porque a ira de Deus jamais será derramada sobre inocentes. Então o povo, quando clama aqui por libertação, pela intervenção do Senhor, eles clamam a quem eles conhecem. Intervém, o Senhor não é o Deus que abriu o mar, o Senhor é o Deus que destruiu o grande monstro marinho. Quer dizer, eu conheço, Senhor, eu conheço, mas porém, eu não dou ouvido. Mas porém eu não sirvo. Mas porém eu não faço a tua vontade. Mas eu conheço. Então a ira do Senhor jamais será derramada sobre inocentes. E nós vemos aqui um povo que o conhece. E aqui Deus está falando já de uma retirada do cativeiro, da promessa já se cumprindo, ou o cumprimento da sua promessa. Ele diz, se alegre. Sabe por quê? Porque eles clamaram e Deus interviu. Eles clamaram de dentro do cativeiro e Deus interviu. E Deus faz a promessa, vocês sairão. Se alegrem porque vocês vão para Sião. Vocês vão se alegrar. Vocês voltarão para casa. Então a promessa é verídica. Deus jamais deixa de cumprir a sua promessa. Deus jamais deixa de cumprir a sua palavra. Então aquele que prometeu, é por isso que a Bíblia faz questão de lembrar. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, né? O verso 11 aqui, né? Como os israelitas no Êxodo, né? Explodiram em um cântico alegre de sua libertação em Êxodo 15. Assim foi o retorno dos deportados quando voltaram da Babilônia em 537, né? Antes de Cristo. A perspectiva final é, sem dúvida, a bem-aventurança celestial. É viver de uma forma, o quê? Esperando. Para que a promessa se cumpra. Deus nos chama para viver dessa forma, para que a promessa se cumpra. Esperando o quê? A promessa, que é verídica e verdadeira. Para se alegrar, para louvar, para adorar, para se entregar a Deus. De todo o coração. Ele não pede meio, nem metade, nem 1%, mas de todo o coração. Então Deus traz a memória. Deus nos ensina dessa forma.
Toma atenção, aprenda com Israel. Aprenda com o seu povo. Que foi o quê? Foi teimoso. Foi desobediente. Não deu ouvidos. Sofreu com a ira do Senhor. Sofreu com o juízo do Senhor. Mas o Senhor nunca deixou de cumprir a sua promessa sobre Israel. Vai ser difícil? Vai ser, irmãos. Não vai ser fácil? Não vai ser. Mas a promessa é verdadeira. E é garantida. Está lá em Apocalipse, né? Apocalipse 15, 3. Deve ser o livro mais fácil de se achar, né? Apocalipse, capítulo 15. Diz o quê? Alegria. E cantava um cântico de Moisés. Toda vez, irmão, que a Bíblia cita cântico, é motivo de alegria. Toda vez, porque, não diz? Quem está feliz, canta. E quem está triste, chora. Você pode ver, quando algo acontece de tão maravilhoso na sua vida, você quer pular, você quer dançar, você vai cantar. Quando você acorda aquele dia feliz, quando você acorda se lembrando da promessa de Cristo, ou da promessa de Deus, de Jesus Cristo, e você sabe que você será participante daquilo, você acorda de manhã de que forma? Alegre, feliz. Eu não sei se todo mundo aqui acorda assim, mas feliz. Quando eu lembro da promessa, eu me alegro, eu canto. Não sou um bom cantor, mas eu canto. Eu canto de manhã, às vezes a esposa fica até brava. Você está cantando logo cedo, eu sou feliz. Sabe por quê? Porque eu me lembrei da promessa. Eu me lembro da promessa. Você abre a Bíblia de manhã num salmo, ali tem a promessa. Você vê o salmista, entregando o coração dele ao Senhor. Por quê? Porque ele conhece a promessa. Ele sabe da promessa. Então, quando fala-se de cântico na Bíblia, é alegria, é o povo feliz. Miriam dançou, e todas as mulheres que estavam junto com ela cantaram, pegaram seus tamborins e começaram a adorar a Deus. Por quê? Por causa do que havia acontecido. Sabe por quê? Eles estavam à beira da morte. Morto. Olhasse para trás, estamos mortos. Vinha vindo aqueles homens, o Egito, vamos dizer, todos os cavalos e cavaleiros, o faraó, o Egito todo, atrás deles, atrás de um povo que era cativo, não sabia guerrear, não sabia lutar. E para onde nós vai? O desespero do povo olhando, para onde nós vai? E eu estou falando, gente, não é de meia dúzia de pessoas, uma dúzia, eu estou falando de... É gente para caçamba. É muita gente. É quilômetros e quilômetros de pessoas. E olhando, vindo, na frente, o mar. Aí o Senhor fala, Moisés, por que clama a mim? Fere o mar, toque o mar. Imagina a grandeza disso, a hora que Moisés toca o mar, e o mar começa a se abrir. E não foi rápido. E a grandeza daquilo que foi feito, porque a Bíblia diz que eles passaram a seco. É a mesma coisa que você está pisando em areia seca. Normalmente, quando você tira a água da areia, o que acontece? Fica uma lama embaixo, fica barro. Aí por que os irmãos acham que lá no fim eles cantaram, eles adoraram, Moisés levantou um cântico ao Senhor, por causa da grandeza daquilo que aconteceu, daquilo que houve. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos livrou. Eu e você, irmãos, éramos mortos, mas Cristo nos salvou. Se alegrem com isso, vivam para isso, adorem a isso, glorifiquem a Deus por isso. Éramos mortos, e Cristo veio em nosso favor, e nós temos ouvido isso todas as vezes que tem culto aqui. Então se alegrem com isso, cante, adore, se entregue a isso, a salvação de Cristo. Foi por isso que Miriam dançou, que as mulheres tocaram, que Moisés levantou um cântico que entrou na história, que Jesus faz menção no Apocalipse, por causa da alegria daquilo que aconteceu. Davi peca e diz, Senhor, não tire a alegria
da tua salvação. Não onde está a nossa alegria? Se a nossa alegria não está em conhecer a Deus, em aprender as coisas de Deus, irmão, não há alegria no nosso coração. Dê ouvidos. Ouça, ouve. É uns mortos. As pessoas querem dançar, querem se alegrar, sem motivação. Não conheceram a Cristo ainda. Não entenderam a sua situação. É por isso que nós, igreja, estamos aqui. Para fazer Cristo conhecido. E é só aprendendo a sua palavra. É só conhecendo a sua palavra. Ouve. Então, quando eles voltaram da Babilônia, o verso... Deixa eu voltar aqui, irmãos, onde eu parei. Vocês se lembram? No 12? Aí Deus fala assim, no 12. Eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas os seres humanos, pobres mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva? E te esqueças de Yahvé, o Senhor, aquele que te criou e modelou, aquele que te estendeu os céus e fundou a terra. Tens andado aterrorizado o tempo todo diante da cólera sanguinária do opressor, que vives imaginando destruir-te. Aí vem a promessa no 14: os exilados e cativos muito rapidamente serão colocados em liberdade, e em cadeia não haverão de morrer. No exílio não descerão à sepultura. O seu pão diário jamais lhes faltará, pois eu sou Yahvé, teu Deus, que do Egito, Yahvé, o teu Deus, que agito o mar para fazer rugir as suas poderosas ondas. Yahvé dos exércitos, o Eterno é o meu nome. E coloco as minhas palavras na tua boca, e te protejo com sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e estabeleça nova terra, e declare a Sião: eis que tu és o meu povo. Então no verso 16 Deus fala novamente, para renovar a confiança do seu povo. Ele aponta para a loucura do temor do homem mortal, que só pode matar o corpo, mas que o Criador onipotente, que no final frustra a fúria até mesmo dos oponentes mais ferozes. Eu abri o Apocalipse, eu sei que eu não li, agora que eu me dei conta que eu não li, mas depois a gente lê. Vou ler em casa. Os irmãos compreenderam? Então, oi? É a promessa. O cântico de alegria. O homem teme, o Senhor fala que o homem teme tantas coisas. E isso nós vemos nos dias de hoje muito. O homem teme de falar a verdade ao pecador. Eu não vou falar porque eu posso entristecê-lo. Eu não vou falar porque senão ele vai parar de falar comigo. Eu não vou falar a verdade porque senão a irmã não vai olhar mais para a minha cara. Isso nós vemos de igreja em igreja, de lugar em lugar. As pessoas deixam de falar a verdade porque temem. Nós vemos no livro de Atos que aqueles homens não temiam nada, porque nada para eles importava. Nada para eles era mais importante do que? Do que propagar o evangelho, do que falar acerca da salvação, do que dizer para o pecador: você é pecador, você precisa se arrepender. Paulo, diante do Agripa, correndo um risco sério, ele não temeu falar a verdade. Pedro, diante do Sinédrio, não temeu falar a verdade.
Nós vemos até dentro, entre eles, Paulo e Pedro. Paulo não temeu o que repreender Pedro, porque estava em falha, estava em falta, estava em pecado. Porque muitas vezes nós temos medo. Por que nós não aceitamos a repreensão? Ou porque tememos ferir o outro? Eu ouvi isso. Disseram para mim uma vez. Para de pregar dessa forma, que a forma que você prega é muito dura. Desse jeito você nunca vai pregar nesses lugares aí. Porque as pessoas não querem, as pessoas vêm. Eu digo isso com um pastor, foi o conselho de um pastor para mim. Ele diz assim: as pessoas vêm na igreja, as pessoas já vêm daí de fora, da rua, já com o coração sofrido. A pessoa já vem numa situação difícil, daí de fora, certo? Então ela vem para a igreja. Ela quer ouvir uma palavra que vai tranquilizar o seu coração, que vai trazer um frescor para a sua alma. Porque ela já está sofrendo aí fora. Então ela vem para a igreja buscar o que é um refúgio. Buscar uma palavra que vai alegrar o coração dela. A pessoa quer sair da igreja, ela quer sair leve. Ela quer sair tranquila, quer sair em paz. E você com essa mensagem, as pessoas não vão sair dessa forma. Porque, veja bem, ele disse assim, quando eu era novo convertido, que nem você, ele disse para mim, eu também pregava dessa forma, eu via dessa forma. Mas aí com o tempo eu fui entendendo, eu disse, não, você não foi entendendo nada. Não entendeu. Quer dizer, você foi se conformando. Então as pessoas adentram a igreja e nós vamos ver isso, e isso vai ter muito. Pode ver que existem pessoas que adentraram aqui e vieram uma vez só. No máximo 2. Por quê? Porque as pessoas procuram uma massagem. Algo para alegrar o coração. Sabe, uma forma de esconder o seu pecado. Veja bem, pega o pecado e põe aqui do lado. Entendeu? Põe. Que nem você varre toda a casa, né? Você levanta o tapete lá e joga embaixo. Ninguém vai ver, ninguém viu. Então é isso que as pessoas buscam. E foi esse um conselho que um pastor me deu. Não pregue dessa forma. Só que o que eu prego não vem de mim, irmãos. O Senhor, quando Ele falou ao meu coração, Ele disse assim, aquilo que eu mandar você falar, você fala. Então, graças a Deus, quando eu tentei não fazer isso, eu quase morri. Quase acabei com o meu ministério. O evangelho para mim perdeu todo o sabor. Até um dia que eu estava orando ao Senhor, eu disse, Senhor, eu vou parar com tudo. Eu não estou conseguindo. Aí eu abri a Bíblia e o Senhor falou assim para mim, novamente, aquilo que eu mandar você falar, você fala. E Ele me ajudou na mensagem, disse, eu te fiz mais duro do que a pederneira, mais duro do que o diamante. Não esquenta não. Eles não vão ouvir porque são causa rebelde, mas prega. E desde então eu tenho feito isso, irmão. E o que as pessoas não querem é ouvir isso. Então as pessoas vêm aqui o que? Atrás de um auxílio. Atrás de algo. Então quando elas veem a verdade, ouvem acerca da verdade, quando elas trombam com o seu pecado, muitas delas não querem. Eles querem se desviar. É por isso que a igreja precisa pregar somente a verdade. O ser humano precisa conhecer a verdade, precisa conhecer a Cristo. O ser humano precisa vir à igreja e não ouvir mensagem de autoajuda, mas levar ele no problema. Tem que ir no problema. Tem que mostrar para ele quem é a sua natureza, quem ele é.
Por que eu estou dessa forma? É por causa do pecado. Por que eu estou assim? É por causa do pecado. Aí talvez vai dizer, mas tudo é pecado? Sim, tudo é pecado. Esse que é o problema. Eu já ouvi essa frase, mas tudo é pecado? Sim, tudo é pecado. O mundo está repleto disso. O pecado se tornou algo tão comum, algo tão... Eu estava dizendo para o Jorge, falei, o short que as meninas usam hoje, no meu tempo a gente chamava de calcinha. Ou no máximo um short para dormir. Que era a mulher com seu marido usava aquilo dentro de casa. Mas hoje se anda assim na rua. Aí você fala para mim, é o quê? É o pecado? Não. Você acha que não é? E o ser humano precisa ouvir acerca disso. E a igreja está aqui para pregar isso. Então, era um povo que conhecia. Era um povo que clamava pelo braço forte do Senhor. Então a promessa de Deus vem para quem? Para o seu povo, para aquele que clama. Para aquele que busca. Para aquele que faz questão de mim. Se o Senhor lembra do homem na cruz? O ladrão da cruz, né, como a gente fala? Lembra-te de mim. Lembra. E veja bem, o Senhor não é obrigado. Mas lembra. Ezequias, Senhor, se o Senhor quiser, não é obrigado. Mas o Senhor lembra que eu andei diante do Senhor? Penso eu assim que não é nem Deus, porque Deus não se esquece de nada. Mas você vai falar assim, não, mas Ezequias, ou o ladrão da cruz, está pedindo para o Senhor lembrar. É o Senhor que quer ver se você realmente deseja isso. Se almeja ir para o céu, então clame por isso. Você deseja a salvação? Clame por isso. Clame, peça. Traga isso à memória do Senhor. Nós usamos versículos de Bíblia, né, tantas vezes quando necessitamos de alguma coisa. Né? Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor diz assim, a promessa do Senhor. Então, clama ao Senhor nas escrituras, Senhor, a promessa do Senhor. Cumpra ela em mim. Senhor, cumpra a tua vontade em mim. Essa é a grande dificuldade. Nós queremos, porém, nós queremos. Você perguntar para quem quer ir para o céu? Pergunta, sai ali, ó, você pode sair aqui fora. Quem quer ir para o céu? Eu fiz essa pergunta quinta-feira para os jovens. Quem quer ir para o céu? Todos eles. E para o inferno? Não. Mas e aí? Você tem clamado? Você tem buscado? Você tem dedicado a sua vida? Não é só o coração, como muitos dizem. O Senhor quer só o seu coração. Isso é mentira. Ele quer você por completo, inteiro. A Bíblia diz, entregue os seus caminhos ao Senhor. Quer dizer, a sua vida, toda ela ao Senhor. Esse é o chamado do cristão. Não é metade, não é meio. Isso serve para mim. Isso não é metade, não é meio. É toda. É se entregue. É entregue-se, dê valor. Conheça Deus. E aqui no verso 14 aqui, eu tirei uma nota aqui. O Senhor diz assim, o exilado e cativo, né? Antes aquele que foi obrigado a inclinar-se como um escravo aos assírios, né? E os caldeus desceriam a destruição. E apenas os judeus, antes cativos, sobreviveriam. Aqui ele já fala acerca da destruição daqueles que humilharam a Israel. E o Senhor faz questão de lembrar, como o Senhor também lembrou Nabucodonosor. Nabucodonosor, eu vou destruir você, sabe por quê? Porque você não teve misericórdia daquele que estava cativo. Nabucodonosor humilhava, Nabucodonosor judiava do povo de Deus. E Deus falou,
Porque você não teve misericórdia. Eles já eram cativos, eles já estavam presos, já estavam numa situação difícil. Você ainda estava judiando deles. Então, por isso, então aqueles que eram humilhados seriam o quê? Exaltados. A Bíblia diz: se humilhe. Aqueles que se humilham serão exaltados. Ela chama você a se humilhar. A quem? A Deus. A se entregar, a se doar, a se dar a Deus por completo, em humilhação. Clamar a Deus, demonstrar para Deus, irmão, o quanto você necessita dele, o quanto você precisa dele. Esse é o problema. Nós falamos que amamos a Deus, mas não demonstramos com a nossa vida, com os nossos feitos, com os nossos atos. Não vamos ao Senhor em humilhação. Qual é o evangelho que está pregado aí que o crente não pode ser humilhado? As pessoas dizem que não, o crente não pode sofrer. O jargão é o quê? É aquele que me viu na prova, vai me ver sorrindo. Quer dizer, eu ainda vou olhar para aquela pessoa e vou zombar dela. Nunca compreendeu, nunca entendeu o evangelho. Você não é chamado para se humilhar, mas para se humilhar a Deus. O homem, pouco vai importar aquilo que ele fizer com você. Paulo, irmãos, veja os homens de Deus. É por isso que Deus deixou a Bíblia. Veja as referências que nós temos. Olha as referências. Olha o que Jesus deixou de ensinamento. Ele foi cuspido, foi humilhado, apanhou, foi despido nu, carregou a cruz. Sede meus imitadores. Sofra comigo as aflições do justo. O justo vai sofrer. É isso que as pessoas precisam compreender. Se humilhe a Deus, clame a Deus, busque a Deus, mostre isso com a sua vida. Olha, eu quero ir para o céu, então demonstre isso. Eu quero ir para o céu, mas eu só quero ir. Eu quero andar de avião também, irmãos. Eu só não tenho dinheiro. É simples assim. É simples, eu quero, mas eu não tenho. É a mesma coisa, eu quero ir para o céu, mas você está fazendo o quê? Você conhece a palavra, você conhece a Bíblia. Se humilhe. Busque, almeje, queira. Isso. As pessoas buscam tantas coisas, irmãos. Querem, almejam tantas coisas. O que você mais ouve as pessoas fazendo hoje é planos para o futuro. Eu quero ser um doutor, eu quero ser um médico, eu quero ser isso, eu queria só ser um pregador. Eu não quero mais nada. Mas a pessoa falou, mas você não quer se formar assim? Eu quero me formar em teólogo, sabe para quê? Porque eu quero exercer o direito de dar aula numa escola. Mas sobre o quê? Sobre Cristo. Mas eu falei, então você tem que, sim, eu sei que eu tenho, eu preciso. Mas o meu desejo é ser pregador, eu não quero fazer outra coisa. E eu acho que é só isso que eu sei fazer bem também. Não tão bem, né? Não é que esse supimpa aqui, pregador. Mas é isso. Conheça, busque, dê valor ao ensino, dê valor à palavra de Deus. A maior alegria nossa devia ser, ou é ensino, então eu vou. Eu disse segunda-feira, a maioria dos crentes é domingueiro. No domingo a igreja lota. Domingo, é dia de dar glória a Deus, mas espera aí, você não deu glória a Ele a semana inteira. Aí no domingo você fala, Senhor, desce do céu. Como?
pesado. Esse é o evangelho. Isso é a realidade. Eu ouvi uma vez um homem dizer assim, toma atenção. Vocês conhecem um Deus vivo, mas porém vocês vivem como se ele estivesse morto. Os católicos, ou qualquer um desses outros, essas outras crenças, eles conhecem um Deus morto, mas eles vivem ou agem como se ele estivesse vivo. Essa é a grande diferença. Nós pregamos um Deus vivo, mas as nossas atitudes é como se ele estivesse vivo. A nossa vida é como se ele estivesse vivo. É uma reflexão, irmãos. Ele está vivo. E se um Deus está vivo, eu preciso falar com ele, eu preciso conversar com ele, eu preciso conhecer ele, porque ele está vivo. E ele faz uma promessa, aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Alguém que está morto pode te dar alguma coisa? Ele disse, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abrirá. Só pode abrir uma porta quem está vivo. Então viva como Deus está vivo, de uma forma que Deus está vivo. É isso que nós temos que aprender. Servimos um Deus vivo. Temos que pensar dessa forma, entender dessa forma, almejar, conhecer, clamar, buscar. No verso 15 fala sobre o mar, né? O mar simboliza um mundo turbulento, inquieto, não regenerado. Mas Deus colocou a sua palavra inspirada na boca. Deus colocou a sua palavra inspirada na onde? Na boca do seu povo. A palavra de Deus, Ele colocou na boca do seu povo. Para o quê? Para levar o mundo, esse mundo turbulento, esse mundo louco. A palavra de Deus precisa sair e entrar nesse mundo. Porque é só a palavra de Deus, irmão, que vai fazer a diferença. É só a palavra de Deus que vai mudar. E isso o Senhor Jesus incumbiu a igreja, né? É a posse das Escrituras que dá a Israel a sua importância, né? No verso 16, coloca as minhas palavras na tua boca. Eu coloquei o 15, mas é o 16. E protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e estabeleça nova terra, e declare a Sião, eis que tu és o meu povo. Quem que dava essa garantia ao povo de Israel? Deus e a sua palavra. Siga as Escrituras. Siga. Jesus, ele foi bem claro, ele disse, vocês dizem que conhecem as Escrituras, e são elas que testificam de mim. Quer dizer, ele estava falando para doutores, para homens conhecedores. E vocês dizem que conhecem, mas vocês não me conhecem? Ela todo tempo fala de mim. Mas por quê? Porque eles esperavam a justiça totalmente oposta daquela. Eles não liam a palavra da forma, ou não estudavam, ou não buscavam conhecimento da palavra da forma que ela era, mas da forma que eles queriam, da forma que eles viam. Então é conhecimento, irmãos. Quantas vezes nós não lemos a palavra do nosso jeito, da nossa forma? Ou queremos tirar dela algo para o nosso proveito? Senhor, fala comigo, mas só coisa boa.
Só coisa boa, não é caixinha de promessa com versículo bíblico, isso aí. Logo quando eu me converti, eu comprei, foi 2. Todo dia eu puxava uma. Só coisa boa, só coisa boa. Pensa num Deus bom. Ele nunca falou nada de ruim para mim. Lance o seu pão no mar, que lá na frente você vai, recolher. É benção, Senhor. É só benção. Uma vez o rapaz falou para mim, eu peguei essa mensagem, essa passagem, né, eu acho que é um salmo, na caixinha de surpresa. É benção pura. Você pode ir, você joga o pão aqui, quer dizer, você investe hoje, amanhã você vai colher. É benção pura. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Mas quem que trouxe isso ao meu conhecimento? As Escrituras. Cristo. O desejo de conhecer. O desejo de aprender. Ler. Então é só dessa forma. Desperta, tu que dormes. Ouve a voz do Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome. É hoje, é agora. São esses cultos, muitas vezes, tedioso, chato. Nossa, ele repete, ele vai falar, nossa, a mesma coisa. Esse irmão fala demais, eu já ouvi já. Uma vez uma mulher falou assim, nossa, você prega, mas você fala demais, você repete muitas coisas. Eu disse, ela não conhece, ela não conhece o poder da retórica. O marido dela era pregador, só que eu acho que ele não sabia, ele nunca ensinou para ela sobre retórica. Água mole, pedra, tanto bate até que fura. Mas você repete muito. A minha esposa outro dia falou, ela deve estar assistindo em casa, eu vou falar. Ela falou, o problema é seu que você repete muito. Eu disse, mas esse é o segredo. Você lembra que eu repeti? Eu lembro. Eu falei, então tá bom. É só o que eu quero. É só o que eu quero. Lembra? É salvação para todos, para a igreja. Busca o Senhor. Dê valor à sua promessa, à sua palavra. Agora, para terminar, nós vamos ler direto do 17 ao 23, porque Deus, Ele anuncia, né, que Ele considera o cativeiro, né, a penalidade suficiente para Israel. Então Deus demonstra que o seu amor, assim, por exemplo, assim, o cativeiro já está de bom tamanho para eles. Então Deus anuncia, da mesma forma que Ele anunciou a saída do sofrimento. É como quando Deus disse, a terra está perdida, não tem mais jeito, mas eu vou enviar o meu filho amado, porque para que eles possam ter salvação. Eu vou mandar eles lá para o gentio, sabe aquele povo que já tinha nascido com aquilo gravado na testa, esse inferno, que era a direção única nossa. Vou mandar para os gentios também, o meu filho. É a promessa. E Deus cumpre a sua promessa em Cristo. E essa promessa também alcançou nós. É por isso que nós temos que se alegrar, irmãos. A salvação chegou para os gentios. Cristo veio por nós. Para nós. Então dê valor a isso. Nós precisamos dar valor a isso. Viver de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra. Precisamos ser igreja. Igreja de Cristo. Não pela placa. Todo lugar que você vai, as pessoas perguntam, mas de que igreja vocês são? Eu fico louco com isso. Aquele dia nós estávamos lá no evangelismo. Pessoas chegam com, acho que um monte de coberta. Mas de que igreja vocês são? Qual igreja é a sua? Às vezes eu não falo, não, é a igreja de Jesus Cristo. Do final dos dias, não. Não é não. Não é essa não.
dos últimos dias, né? A igreja de Jesus Cristo. Não é essa, não. Mas você compreendeu? As pessoas muitas vezes não entendem que igreja é uma só. Mas as pessoas vão por placa. Falaram assim um dia para mim, mas você vai sair da Assembleia? Ela tem 100 anos de história. Eu não quero a história da Assembleia, eu quero montar a minha história com Cristo. Quero ser igreja. Levar o Evangelho de Cristo. Amar a Cristo, não por placa. As pessoas têm que perder isso. Quer dizer, se você não for de uma igreja conhecida, você não é igreja. Se você não for de uma igreja renomada, você não sabe nada. Você não conhece nada. Tem que ser de uma igreja que tenha tutano, que tenha anos de história, que tenha... Já está com 4 anos, está indo para 4 anos, já está bom, já está montando a sua história. Mas é isso, as pessoas visam muito isso. Ah, mas você é daquela igrejinha? Lá, né, lá não tem reteté, né? Lá vocês não falam em línguas, lá vocês não pulam. Como que é que falaram? Vocês... qual que é a palavra que usaram? Lá vocês não são avivados, Vocês não são avivados lá, né? Mas você sabe o que é ser avivado? Você sabe? Então é isso. Viva, conheça, queira conhecer. Porque quando você conhecer, você vai torná-lo conhecido. Você vai ter prazer em fazer isso. Então não despreze o conhecimento. Não despreze a aprendizagem. Ame acima de tudo. Porque foi isso que Cristo fez. Pode pegar o Evangelho, pode pegar o Novo Testamento inteiro. A questão é ensinar e mostrar. Agora para terminar. Vamos ler direto? Que a gente já encerra. Aí semana que vem a gente vai para o 52. Porque é uma promessa. O despertar de Jerusalém, né? O título. A partir do verso 17. Agora, pois, desperta. Levanta tu, ó Jerusalém, que da generosa mão de Yahvé bebeste o cálice do seu rigoroso juízo. Tomaste até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não há nenhum que tome pelo braço e conduza, nenhum que segure a sua mão com um carinho, dentre todos os filhos que criou. Esta dupla desgraça te sobreveio. Quem haverá de demonstrar compaixão para contigo? Ruína e extermínio, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Eis que os teus filhos jazem desmaiado nos cantos de todas as ruas, como antílopes capturados nas redes. Estão cobertos pela ira de Yahvé e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouve isto, ó aflita e embriagada, ainda que não seja com vinho. Assim declara o teu soberano, o eterno Yahvé, teu Deus, que vai à frente do seu povo para defendê-lo. Em verdade, haverei de tirar das tuas mãos a taça da vertigem, isto é, o cálice da minha ira. Tu não tornarás a tomar dele jamais. Entretanto, eu mesmo o colocarei nas mãos dos teus perseguidores, que exclamam enfurecidos, cai e fica prostradas, para que possamos passar sobre ti. E tivestes que fazer das tuas costas estrado, como uma rua, para passarem os teus adversários. Então, primeiro Deus, ele fala, ele chama a atenção de Israel, seu povo. Para que o quê? Para que busquem, para que saibam por que estão sofrendo.
Eles sabem a origem do sofrimento, porque eles estão bebendo o quê? Do cálice da ira do Senhor. Eles estão tomando até a última gota, quer dizer, o sofrimento imenso. Só que a um certo momento o Senhor falou: eu vou tirar esse cálice de vocês agora. E vou derramar sobre os seus adversários. Ou sobre aqueles que colocaram vocês nessa, que estão sobre vocês nessa situação. Só que ele diz: é eu. É eu que vou pôr. Eu, o Senhor seu Deus. Tudo na vida do cristão depende de Deus. Tudo é Deus que faz. Tudo é da vontade de Deus. Precisamos aprender, entender e aceitar. Então o sofrimento veio sobre Israel, mas a promessa de Deus é o quê? Que tiraria eles dessa situação e castigaria os seus adversários, aqueles que haviam levado eles em cativeiro, que haviam humilhado, tratado eles como lixo. Mas eu, o Senhor teu Deus, te tirarei dessa situação. É por isso que a Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. Não dessa forma que é cantada, que as pessoas cantam. Não. Mas da forma que Deus, o soberano Deus, assim determina, assim põe. Amém? Semana que vem a gente pode começar o 52. Vai, é que nem vibrando. Alguns vão cantar: até que enfim. Irmãos, aquilo que eu não pude expressar, ou se houver alguma dúvida, vocês procurem o meu pastor. Então vocês orem ao Espírito Santo de Deus, que ele tem o poder de revelar, viu? Amém, irmão? Pastor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, então, para agradecer esse momento. Senhor, mais uma vez, a Tua palavra nos chama para um despertamento, Senhor. Chama o Teu povo, Senhor, para acordar para as Tuas verdades, para acordar, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. Se assim o Senhor tratou a Tua igreja da antiguidade, Senhor, a Tua igreja primeira, aquela que o Senhor escolheu, aquela que o Senhor tirou também com mão forte, Senhor. Assim é conosco, assim é com cada um de nós, Pai. Faz o Teu povo, Pai, uma igreja verdadeira, Senhor. Tira, Senhor, todo engano, todo engodo, todo conformismo, Senhor, como havia naquele povo, como havia naquele tempo, Senhor. Que assim seja conosco também, Pai. É o momento, é o porquanto, Senhor, das nossas vidas, antes que venha, Senhor, um grande exílio, Senhor, sobre a Tua igreja. Antes que venha, Senhor, um momento, Senhor, de sofrimento, Pai. Diferente do que aquele povo, não haverá retorno, Senhor, para a Tua casa. Não haverá retorno para o Teu templo. Não haverá retorno para Israel, Senhor. Faz conosco, Pai, da mesma forma, Senhor. Despertando, acordando o Teu povo, acordando, Senhor, da Tua igreja, Pai. Fazendo viver, ó Deus, a Tua vontade, Senhor, nesse tempo. Te agradeço por isso, Senhor. Mais uma vez o Senhor usou de misericórdia e de graça para cada um de nós. Encontra, Senhor. Busca, Senhor, daqueles que estão fracos, aqueles que não têm mais forças, Pai. Aqueles que não têm mais ânimo, Senhor, para vir até a Tua casa, Pai. Ouvir as Tuas verdades, Senhor. Ouvir a Tua correção, Senhor. De qualquer forma, Senhor, é necessário. O Senhor tratou assim o Teu povo no passado. E assim o Teu povo deve ser tratado hoje da mesma maneira, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Fica com cada um de nós. Nos abençoa, Senhor, nesse momento. Uma comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós oramos aqui. Amém, igreja? Tem algum recado, Márcia? Sabe? Amanhã é uma reunião já são às 15 horas, né? Isso. Foi hoje, né? Quarta-feira. Amém, igreja? Paz, Deus abençoe.